viemos fazer aqui nessa noite. Vamos ver a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 27, versículo número 26. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 27, versículo número 26. Quero agradecer ao pastor José pelo convite, muito obrigado pela confiança de nos permitir estarmos mais uma vez fazendo uso do culto desta igreja para pregar a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 27, versículo número 26, a palavra de Deus nos diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os irmãos podem tomar assento? Esse texto da palavra de Deus é um texto importante. Nós encontramos no decorrer de todo o capítulo de número 27 alguns acontecimentos que se deram antes da crucificação de Cristo, no momento da crucificação de Cristo, e algumas coisas que aconteceram depois da crucificação de Cristo. Mas eu estava lendo a Bíblia e, enquanto eu estava folheando Judas hoje à tarde, eu estava dizendo: Deus, me dá uma palavra para eu pregar para o seu povo nessa noite. E Deus colocou esse texto no meu coração, essa palavra no meu coração, porque, na verdade, o que me chamou a atenção aqui, na leitura do versículo 26, do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, é que Pilatos, ele manda açoitar a Jesus. Esse mesmo Pilatos que depois de julgá-lo, antes de mandar açoitá-lo, mas depois de ter julgado a Jesus, disse assim: eu não vejo nesse homem crime algum para condená-lo de morte. Qual é o crime desse homem? O que ele fez que ele seja digno de morte? Eu não vejo nele crime algum. É esse mesmo Pilatos que, dizendo essas palavras, logo manda açoitar a Jesus, embora vendo nele um homem inocente, manda açoitá-lo. Eu gostaria de trazer uma mensagem nesta noite ao nosso coração sobre o seguinte tema: quantas feridas custou a nossa alma? E eu gostaria que, enquanto eu estivesse ministrando, você começasse a refletir sobre isso, porque, na verdade, irmãos, o sofrimento de Jesus, ele não começa com esse açoite ou com esses açoites que foram determinados por Pilatos, que foram mandados por Pilatos. Se você olhar, por exemplo, para o capítulo de número 22 e versículo de número 44 do Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai encontrar Lucas dizendo que ele estava no jardim do Getsemane e a agonia que ele sentia era tamanha que ele começa a suar, e o seu suor, a Bíblia diz, Lucas escrevendo, que tornou-se em grandes gotas de sangue que escorriam até ao chão. É aí que começa os momentos em que Cristo começa a sentir a tristeza profunda por causa de mim, por causa de você. Porque, na verdade, irmãos, a cruz que Cristo carregou não era para ele, era para mim, era para você. Porque Pilatos mesmo disse: eu não vejo neste homem crime algum para condená-lo de morte. Então, nós subentendemos que os pecadores que mereciam morrer éramos eu, era você, éramos nós, não Jesus, porque ele era um homem santo, justo, sem defeitos, sem pecado,
mas eu imagino Jesus angustiado, eu imagino Jesus amargurado, eu imagino Jesus, a Bíblia diz que ele estava cheio de tristeza até a morte, eu imagino Jesus vislumbrando a amargura da cruz, a agonia da cruz, o sofrimento da cruz. Então eu vejo Jesus sendo oprimido, então eu vejo Jesus sendo ali emocionalmente falando, em aperto, sendo colocado em aperto. Mas tudo isso por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Ele estava em agonia, porém mesmo vislumbrando a cruz, mesmo vislumbrando as dores do Calvário, ele também estava vendo a minha vida salva, ele também estava vendo a sua vida salva, ele também estava vendo uma igreja lavada e redimida pelo seu sangue, ele também estava vendo o amor de Deus por mim e por você. Glória a Deus. Essa tensão extrema e profunda fizeram com que se rompesse alguns pequeninos ou alguns finíssimos vasos sanguíneos que nós temos embaixo das nossas glândulas sudoríparas, e com isso, quando Jesus começa a suar, aquelas finíssimas veias que se romperam misturam ao seu suor, e o seu suor começa a cair como grandes gotas de sangue. O seu suor começa a cair como grandes gotas de sangue. E quando eu penso no sofrimento de Jesus, eu confesso para vocês que a minha alma chora dentro de mim. Quando João olha para Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, todo cordeiro para ser imolado tinha que ser cordeiro de um ano, sem defeito, cordeiro sem manchas, cordeiro sem verrugas, tinha que ser um cordeiro perfeito, tinha que ser um cordeiro impecável, impecável. E quando João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo: está aí um homem que não tem pecado, que não tem defeito, que não tem mancha, que não tem mácula. Ninguém pode apontar o dedo para ele e dizer: você cometeu tal crime, você cometeu tal injustiça, você cometeu tal erro, você cometeu tal engano. Ninguém pode apontar o dedo para Jesus e dizer isso. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado, que seria pregado na cruz do Calvário para redimir, para perdoar os meus pecados, para perdoar os meus pecados. Aleluia. Jesus é traído no jardim do Getsemane, e agora ele é conduzido para ser julgado. Ele passa por Herodes, por Pilato, e lá nos então manda açoitado. O método romano de açoitar na época uma pessoa era o seguinte: eles vestiam uma pessoa e colocavam uma pessoa assim, com as mãos em um tronco, ou então amarravam uma pessoa com os braços abertos ou com as mãos para cima, e então dois algozes pegavam um chicote e começavam a chicotear aquela pessoa, e começavam a bater naquela pessoa. E a história nos mostra que aquele chicote, eles tinham 3 pontas, era de couro, tinha 3 pontas, e em cada uma daquelas pontas ou tinha pedaço de
regime antigo, sabe que quando faziam arte, a mãe pegava uma cinta, uma correia, às vezes um fio de ferro, talvez os mais jovens não conheçam, pegavam o fio do ferro e deitavam no ombro das crianças, erguiam vergonhas e ficavam por dias. Mas com Jesus não foi assim, foi diferente. Porque à medida em que batiam no corpo de Jesus, já cansado, já exausto, já sem quase forças, à medida em que batiam no corpo de Jesus, o sangue escorria, porque a pele se rompia, a carne se rompia, e aqueles vasos que já estavam com hemorragias por causa de ter suado sangue, fazendo com que a sua pele se dilacerasse e rompendo sangue espirrava. Aleluia! E eu não consigo imaginar outra coisa a não ser um homem gemendo de dor, sabendo que aquilo que ele estava fazendo não era por outro motivo senão por um sentimento nobre chamado amor. Chamado amor. O próprio Jesus, ele disse no capítulo 15, versículo 3 do Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que esse, a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida, a vida dele por mim e por você. Ele deu a vida dele por mim e por você. Aleluia. Ele sofreu calado por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Ele não abriu a boca, como profetizou Isaías. Mas será que nós conseguiríamos imaginar o gemido? O gemido? Irmãos, quando alguém é apanhado com um chicote, quando alguém apanha com um chicote, a primeira reação da pessoa é se contrair. Porque à medida em que o chicote bate, geralmente, naquela época, quando o algoz batia com o chicote, ele não batia e soltava o chicote, mas ele batia e puxava o chicote. Porque daí os feridos eram mais profundas, a dor era mais intensa. O costume, o método judaico era um pouco diferente. O método judaico do açoite era o seguinte: eles pegavam o malfeitor, prendiam o malfeitor e davam 13 chicotadas no peito nu e 13 chicotadas em cada ombro. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, porque temendo quebrar a lei, eles davam só 39 chicotadas. Mas isso, na verdade, poderia passar, poderia exceder a conta. Agora você já imaginou, irmão, 2 algozes batendo um do lado, outro do outro, e se cada um contasse 39 chicotadas, o açoite era 39 chicotadas, se cada um contasse 39 chicotadas, foram nada mais, nada menos do que 78 chicotadas que Jesus levou. Dá para você calcular quantas feridas custou a sua alma? Dá para você calcular o tamanho da dor que ele sentiu por causa de mim e de você? Quando Jesus está sendo açoitado, alguém lhe prepara uma coroa de espinhos. E alguns historiadores dizem que aquela coroa de espinho era como um capacete. Quando colocada na cabeça do malfeitor, ela colocada encaixada. E os espinhos eram tão duros que à medida em que colocavam, os espinhos cortavam o couro cabeludo e perfurava. Segundo a medicina, não tem dor mais terrível
em machucaduras no couro cabeludo, a dor é intensa, terrível. Na cabeça do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, colocaram uma coroa de espinhos. E se você conseguir imaginar, tente imaginar um homem todo cortado, chicotadas, uma coroa de espinhos em sua cabeça e o sangue escorrendo nas suas bases, no seu rosto. Que isso? Deus não poderia ter dado um outro método para que nós pudéssemos cessar. No capítulo 3, versículo 16, textual da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando coloca uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, mais feridas fazem do corpo do grego Nazareno. Mais feridas fazem do corpo do grego Nazareno. E mais ainda ele começa a sangrar. Isaías profetiza no seu livro, no capítulo 53 do seu livro. Isaías fala sobre as suas feridas. E quando Isaías fala sobre as suas feridas, ele diz que pelas suas feridas ou pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Somos sarados. Glória a Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Aí eles pegam o patíbulo da cruz, aquela parte horizontal da cruz, porque acredita-se que a parte vertical da cruz já estava fincada no Calvário. Aí eles pegam aquela parte da cruz, que segundo alguns estudiosos pesava aproximadamente 50 quilos, colocam no ombro de Jesus. Irmãos, qual de nós conseguiríamos carregar? E João diz no capítulo 19, versículo 17 do seu Evangelho, e ele tomando em seus ombros a sua cruz, caminhou até o Gólgota. Qual de nós conseguiríamos, depois de tantos açoites, depois de tantas feridas, colocar uma viga nos nossos ombros de aproximadamente 50 quilos e sairmos caminhando? Alguém diz que ele andou aproximadamente 600 metros, pode ter sido que seja mais do que isso, mas quantos de nós conseguiríamos andar depois de tantos açoites com uma viga nos ombros, carregando aquilo e sabendo que nela seríamos crucificados? E Jesus toma a sua cruz e leva ela nos ombros e vai passando pelas ruas de Jerusalém. Ele tem que ser sepultado do lado de fora da cidade, porque ele era um tipo, ou o bode expiatório lá de Levítico era um tipo de Jesus, que quando o sacerdote pegava ele e colocava as mãos sobre ele, representando que estava ali transferindo os pecados da congregação de Israel para o bode, a Bíblia diz que ele pegava alguém, mandava levar aquele bode para um deserto e soltava ele para morrer no deserto, fora da congregação de Israel.
ensanguentado, que antes de ser crucificado, os soldados pegam ele e arrancam a sua túnica. Se você já teve algum ferimento grande que precisou você passar remédio e enfaixá-lo, você sabe a dor que é quando você tem que tirar a faixa. Porque na verdade, quando nós começamos a tirar a faixa dos machucados, as faixas não saem só elas, mas elas saem, às vezes, com parte do ferimento. E isso causa dores. Isso causa dores. Você já imaginou um homem com 78 marcas de chicote, aproximadamente de corpo, sentindo aqueles homens que não eram bonzinhos, que não iam tirar a sua túnica com cuidado para não machucá-lo ainda mais, mas que puxavam a sua túnica. Você já conseguiu imaginar o tamanho da dor que ele sentia naquele momento? É porque ele te amou, é porque ele amou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glorificado é o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Como crucificado. Se ele carregava a parte horizontal da cruz, automaticamente para prender as suas mãos à cruz, tiveram que deitar ao solo. Os cravos eram grandes, quadrados e pontiagudos, em forma de cones. E os algozes teriam que, a uma marretada ou uma martelada só, fazer com que os cravos atravessassem as mãos de Jesus. A madeira já estava furada, mas eles teriam que fazer com que num golpe só o prego atravessasse as mãos de Jesus, passassem a madeira, o furo da madeira, para que eles pudessem, nosso dizer mais popular, não é? Amassar a ponta do prego do outro lado. Mas por que isso? Porque no momento em que levantassem ele a cruz, se não estivesse bem fixado atrás do cravo, ele poderia sair e o preso, o assassino, o malfeitor, o condenado cairia. Existe no nosso corpo, uma das partes mais sensíveis que nós temos é a nossa mão. E nós temos alguns nervos aqui. Você sabe, irmão, que todas as vezes que nós machucamos, nervo, pele, carne, há uma conexão tão rápida do lugar onde nós nos machucamos ao cérebro. E na verdade, se você prestar bem atenção a isso, quando você se machuca, a primeira dor que você sente não é no lugar que você se machucou, mas é no seu cérebro. Eu fico imaginando no momento em que aquele homem pega o cravo e coloca nas mãos de Jesus e dá uma nova certeza. Como que uma dor tinha ido lá no cérebro de Jesus? Dores dos nossos músculos, dos nossos nervos. É capaz de, uma dor como essa que Jesus passou, é capaz de levar a pessoa ao desmaio, porque é uma dor muito grande. Mas a Bíblia, em momento algum, nos fala que Jesus desmaiou. Mas enquanto os homens batiam os cravos nas mãos de Jesus, eu imagino Jesus no seu subconsciente orando e dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Se você consegue imaginar
pegando ele, erguendo e colocando a parte horizontal da cruz encaixada na parte vertical. Irmãos, se você ficar pendurado num lugar onde você não consegue estar com os pés no chão, é natural que todos os músculos do nosso corpo, eles trabalhem numa intensidade muito maior, porque estamos colocando, na verdade, o peso do nosso corpo, todos os nossos músculos. Eu fico imaginando Jesus de braços abertos, com as mãos pregadas em uma cruz, e agora tendo que suportar todo o peso do seu corpo, em um outro lugar, não sendo os cravos que estavam cravejando em suas mãos. Eu fico imaginando a dor de seus músculos. E ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Oh, aleluia. E os soldados então pregam os seus pés. Mais uma ferida que custou, que foi o preço que ele pagou por minha alma, por tua alma. E agora eu começo a imaginar, as horas vão se passando, e eu começo a pensar e a imaginar Jesus, todo ferido, todo machucado, todo cruz. Ele não podia encostar a cabeça na cruz, porque os cravos lhe perfuravam o couro cabeludo. Ele não podia virar de um lado nem do outro, porque isso fazia com que os cravos machucassem os seus terminais nervosos da mão, e aquilo fazia com que a dor aumentasse ainda mais. Eu fico imaginando que as horas vão se passando, e ele começa então a ter dificuldades respiratórias, porque na verdade o tamanho da dor que ele estava sentindo fazia com que os seus músculos se contraíssem, e essa contração fazia com que na verdade ele conseguisse respirar o ar, mas não aspirá-lo ou lançá-lo para fora. Então o que acontecia? Os pulmões de Jesus se enchiam, mas ele não tinha forças para colocar o ar para fora, porque a dor que ele sentia fazia com que os seus músculos se contraíam, e para que ele pudesse dizer alguma palavra, ele tinha que fazer um grande esforço sobre os seus pés, porque à medida que ele fazia aquele esforço sobre os seus pés, os seus músculos davam uma relaxada, e então ele conseguia soltar o ar. E a Bíblia nos mostra que enquanto ele estava na cruz, ele mencionou 7 palavras, e a primeira palavra que ele mencionou foi a que eu disse aqui, que eu imagino que ele dizia enquanto os algozes batiam um cravo em suas mãos, e ele disse naquele esforço tremendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A dor do seu corpo aumentava, mas ele tinha que dizer outras palavras. E então ele olha, entre outras palavras que ele tinha, ele olha para aquele homem que está ao seu lado e diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Mas chega um momento em que o seu corpo não resiste, em que então Jesus dá o último suspiro, o último brado. E nesse último brado que ele dá, ele diz assim: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quantas feridas custou a sua alma? Quantas feridas custou a nossa alma? Quanto foi o sofrimento dele por mim, por você? Mas em momento algum, enquanto alguém dizia ele pendurado na cruz, Satanás usa as pessoas que estão ao lado dele, olhando o que está acontecendo. Para eles era um espetáculo, e diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Mas Jesus sabia: se eu descer,
enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora deixa eu chamar a sua atenção para um pequeno detalhe. Isaías 4, 53 e 10. O profeta profetiza e diz assim: verá a sua posteridade. Posteridade. Eu não encontro a Bíblia dizendo que Jesus se casou, logo eu entendo que ele não teve posteridade. Mas por que Isaías está dizendo então ele verá a sua posteridade? Porque na verdade eu e você, nós somos gerados em Cristo Jesus e somos filhos de Deus através do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, nós passamos a ser filhos de Deus. Aleluia, e porque nós passamos a ser filhos de Deus, logo nós somos a posteridade, o fruto do trabalho penoso do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, no capítulo 1 da primeira carta que escreveu ao apóstolo Pedro, a partir do versículo de número 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu vou encerrar. Conta-se que o menino que estava ali junto com seu pai, um dia pediu para o seu pai fazer a ele um brinquedo, porque eles moravam às margens do mar. E o brinquedo que ele queria era um barquinho. E o pai, prontamente, por ser mais primeiro, bem conceituado, fez para o seu filho um barquinho, que seu filho passou a amar, porque era um brinquedo que seu pai havia feito. Um dia, ele sai e vai brincar no mar com aquela pessoa que cuidava daquele menino. E brincando no mar, o barquinho de repente é tomado por uma onda, e eles não conseguem trazer de volta o barquinho, e o barquinho se perde no meio do mar. Os anos passam, aquela criança se torna um adolescente, e sempre ele se lembrava do barquinho que o pai havia lhe feito, e o pai dizia para ele: meu filho, se você quiser eu faço outro para você. Ele dizia: não, meu pai, igual aquele o Senhor não vai fazer outro. Igual aquele o Senhor não vai conseguir fazer outro, meu pai. Aquele já se foi. E passam-se os anos. O menino cresce e um dia ele está voltando da escola. Ele passa em frente a uma loja de brinquedos. E ele olha na vitrine daquela loja. E ele se depara com aquele barquinho. Ele vê aquele barquinho e diz assim: aquele barquinho é meu. Foi o barquinho que meu pai fez para mim quando eu era criança. Aquele barquinho é meu. E ele corre para dentro da loja e diz para aquele dono da loja: escuta, moço, aquele barquinho que está ali é meu. É meu pai que fez. Eu perdi aquele barquinho brincando um dia no mar. As ondas levou o barquinho embora, eu perdi. Aquele barquinho é meu. E o comerciante diz: realmente, eu achei esse barquinho no mar. Mas se você quiser tê-lo de volta, vai ter um preço, e o preço é alto. É muito caro. E o jovenzinho sai chorando da loja. E quando chega em casa, o pai olha para o menino entristecido, chorando, e pergunta: meu filho, o que aconteceu? Ele diz assim: meu pai, eu encontrei um barquinho que eu havia perdido há tantos anos, está na loja. Mas por que você não trouxe de volta? Porque é muito caro, meu pai. Nós não temos condições, é muito caro. E o pai disse: se você quer o barquinho de volta, meu
E o pai então preenche o cheque e diz para algum menino: vai lá, traz o barquinho, porque ele é seu, você quer de volta, eu vou fazer a sua alegria, traz o barquinho de volta. E o menino corre para a loja e o dono da loja está fechando. E ele chega correndo de buscar o barquinho. E o homem diz: você tem o dinheiro para pagar? Tem, dá aqui o dinheiro. Meu pai me deu dinheiro para comprar o barquinho. E ele então traz o barquinho de volta, alegre, feliz, contente, sorridente. Porque agora o barquinho era dele por duas vezes. Uma porque o pai dele fez para ele. E outra porque ele comprou, pagou o preço pelo barquinho. O que eu quero trazer com isso é que Jesus, Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. Por causa do pecado, nós fomos, acabamos perdendo. E a Bíblia diz que por causa do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. E agora o que acontece? Deus não quer nos perder de vista. Deus não quer nos perder. E o que Ele faz? Ele envia Jesus para morrer por mim e por você. Ele envia Jesus para dar a vida por mim e por você. E agora, quando o inimigo das nossas almas, achando que nós somos propriedade dele, porque na verdade nós não somos, achando que somos propriedade dele, vem Jesus, derrama seu sangue na cruz do Calvário. E agora Jesus paga o preço pela minha alma e pela tua alma. E quando Satanás vem questionar a Jesus, e agora? Jesus diz assim: agora ele é meu duas vezes. Ele é meu uma vez porque eu ajudei o pai a criá-lo, fazê-lo, formá-lo. E ele é meu outra vez porque eu comprei e paguei com meu sangue. Paguei com meu sangue. Eu fui ferido por causa dele. Ele é meu. Glória a Deus. Vamos para em pé, eu quero orar juntamente com você nessa noite. Se tiver alguém que não é crente no nosso meio nessa noite, você ouviu a palavra de Deus? Não sei se tem alguém que não é crente. Tem alguém que não é crente no nosso meio? Levanta a sua mão, eu quero só te conhecer. Você ouviu o quanto Jesus sofreu por você? Você ouviu nessa noite o que Ele fez por você? E se você quiser aceitar Jesus como Salvador, vem para cá, eu quero orar para você. Você quer aceitar Jesus? Se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, eu quero orar por você. Vem até a frente, eu quero orar por você. Agora, se você não quer, Deus tem uma outra oportunidade para que você também reconheça o sacrifício de Cristo por você na cruz do Calvário. Vamos orar. Pelas feridas de Jesus nós somos sanados. Feche os seus olhos e cubra a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, através do seu Senhor na nossa vida, que nós somos capazes de compreender todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor que Jesus sofreu por causa das nossas almas. Que nós possamos, Senhor, a cada dia sermos agradecidos neste dia. Nós possamos viver, ó Deus, a felicidade do teu Evangelho. Nós nos esquecemos do seu Deus, de amor, Pai, do teu grande sofrimento, da tua grande dor, do teu trabalho penoso por causa da nossa alma, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir.